que para muitos é considerado resto, rejeitos, para outros tem muita utilidade. Você sabia que a borra de café pode ser um potente fertilizante para suas plantas, ou mesmo um excelente purificador de água? E que retalhos de tecidos podem virar tijolos antibalas e mármore? Essas são algumas das ações realizadas pelo Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás. O ADUFG Científica de hoje mostra como os pesquisadores têm desenvolvido técnicas e descoberto o ouro no que antes era lixo. Confira. O modo de produção, da humanidade é um modo de descarte, é um modo de produz, descarta, readquire novamente. O planeta não aguenta mais isso, Nós estamos cada vez mais dispondo resíduos e rejeitos, no meio ambiente, e isso tem um impacto ambiental muito grande. Aqui no Laboratório de Métodos de Extração e Separação do Instituto de Química da UFG, o LAMES-UFG, nós sempre tivemos uma preocupação ambiental, E essa preocupação ambiental na química, ela permeia por várias áreas. Ela permeia desde o monitoramento de poluentes orgânicos e inorgânicos que possam estar presentes na natureza, assim como o reaproveitamento de tudo aquilo que é produzido. E aí, quando nós vimos que vários sistemas de produção, principalmente industriais, tinham resíduos e rejeitos que eram dispostos no meio ambiente e se tornavam um passivo ambiental, e que esse passivo ambiental, na verdade, era algo muito rico, muito importante, que poderia ser reaproveitado, nós falamos, nossa, aí há uma oportunidade boa para se fazer ciência e tecnologia. Então aí nós resolvemos aí trabalhar, principalmente próximo a empresas, tentando resolver esse tipo de problema. Mas não só empresas. Nós, no nosso dia a dia, nas nossas residências, nós também dispomos, o que a gente chama de lixo, que na verdade é uma matéria-prima muito importante para se fazer outras coisas. E é isso que a gente procura fazer, transformar o lixo em luxo, em algo que seja rentável. Uma primeira experiência que nós tivemos foi numa demanda do governo do Timor-Leste, que enviou alguns alunos para se pós-graduarem aqui no Brasil, num convênio com a CAPES, e esses alunos precisavam resolver problemas do Timor-Leste. Um dos problemas que o Timor-Leste tinha era a falta de água potável para a população. E para você tratar água, você precisa buscar aquilo que o país possui. Você não pode desenvolver um tratamento que seja inacessível à população. E nós descobrimos, o Timor-Leste é um grande produtor de café naquela região ali. Quem produz café, normalmente gera resíduos do café. E um dos resíduos do café é a borra de café. Quase todo mundo joga no lixo hoje, Mas ela é muito importante, ela tem várias coisas importantes que podem se tornar preciosidades dentro de um processo aí de reaproveitamento. Como, por exemplo, a borra de café tem óleo de café. Esse óleo de café ele pode ser extraído e convertido, por exemplo, a biodiesel, a sabão. Ele pode ser a base para a produção até de combustíveis que a gente chama combustíveis do futuro, que são querosene de aviação, ou bioquerosene de aviação, biolubrificantes. Então tem uma aplicação muito grande para esse óleo que estava sendo jogado no lixo. E cerca de 20% da borra de café, o peso dela é em óleo. Então a gente estava jogando algo muito importante no lixo. Além disso, tem o aroma do café, E a gente sempre gosta de uma balinha de café, não é? De uma bebida com aroma de café. Depois de extrair o óleo do café, a gente extraiu esse aroma e esse aroma pode ser utilizado para a produção desses coprodutos aí do café, como essas bebidas aromatizadas, essas balas. Depois disso, a gente fez uma terceira etapa, que foi extrair os componentes que são fertilizantes e que estão presentes na borra do café. Tem uma fração muito importante dentro da borra do café que é um fertilizante. Esse fertilizante foi extraído e ao final o que a gente tinha? Uma borra de café isenta de óleo, isenta de aroma, não tinha mais cheiro de café, e isenta de uma fração muito importante que pode retornar para a cafeicultura, que é o fertilizante. Essa borra de café sem óleo, sem cheiro e sem essa fração fertilizante, ela é um excelente filtro de purificação de água, de 3 a 6 vezes melhor do que o carvão ativado comercial, que é usado nesses filtros comerciais que a gente compra. Então olha só, o Timor-Leste tinha lá no seu país, estava jogando fora, como todos nós jogamos fora, uma matéria-prima que poderia fornecer água de qualidade para a população e reduzir doenças que estão associadas ao uso de água contaminada, e reduzir inclusive a sede que pode estar associada a esse processo. Na área têxtil, as empresas têxteis perdem mais ou menos 23% do tecido que elas compram.
porque você precisa cortar o tecido, o corte normalmente deixa sobras no interior do tecido, ou então no próprio controle de qualidade da empresa, do produto já acabado, você tem perdas. Antigamente se pegava esse material e se fazia coxa de retalhos, por exemplo, né? Aqueles tapetes de retalhos. Hoje você, se quiser comprar isso, você já não encontra mais. Quase ninguém faz isso mais. Então as indústrias têxteis hoje, elas pagam para que alguém vá até lá e colete esse material e dê uma destinação que ela nem sabe às vezes qual é. Então olha só, eles estão pegando parte da matéria-prima que eles compram, desperdiçando, jogando fora e ainda pagando para que alguém dê um fim nisso. Isso é um absurdo, né? Então o que nós estamos fazendo aqui no laboratório? Nós estamos pegando essa sobra de tecido, triturando, e por um processo físico-químico, a gente converte parte desse tecido numa imitação de mármore. Então a gente produz folhas que parecem mármore. Então você pode, por exemplo, fazer uma bancada de concreto e colocar essa folha que imita mármore em cima. Ou então a gente já faz a peça inteira que imita um mármore. E você pode fazer isso em várias colorações. Dependendo da cor do tecido, você faz uma cor do mármore. Imagine um mármore azul. É uma coisa diferente, não é? Feita com tecido. Esse tipo de coisa é diferente, né? É algo que, assim, que você não encontra no mercado, né? E pode baratear muito a produção de acabamentos que são muito importantes numa casa, né? Além disso, você pode pegar o pó do tecido e você pode misturar com um rejeito de barragem. Lembra aquele acidente que teve em Mariana e Brumadinho? Aquele rejeito de barragem não tinha aplicação nenhuma, né? Ou pelo menos não se dava uma aplicação nobre. Nós descobrimos que misturando o pó do tecido a esse rejeito de barragem, por um tratamento que a gente faz, a gente consegue produzir tijolos que são de alta resistência. A gente chama de tijolos balísticos. Você pode inclusive atirar no tijolo que ele não esfarela, amortece o impacto. Isso é muito importante em zonas de conflitos. Em áreas que você tem balas perdidas, por exemplo, você pode construir sua casa com um material desse tipo. Então olha só, você vai construir um tijolo com rejeito de barragem e com sobras da produção de têxteis. Tudo aquilo que é descartado, que não tem uso em nada. Esse tijolo vai ter um custo bem baixo, né? Porque a matéria-prima praticamente é doada, não é verdade? Isso dando uma resistência muito grande à construção civil. Então esse tipo de situação também é importante. O próprio tecido pode ser utilizado para dar o acabamento na casa, né? Você constrói a casa e ainda faz o acabamento com esse tipo de material. Todas essas pesquisas, né, elas visam encontrar soluções para esses passivos ambientais.